Pai, obrigado, Senhor, ó Deus, pela Tua presença em nossas vidas. Obrigado, ó Deus, porque a Tua palavra diz que o Senhor está presente. Ó Deus, nós cremos, nós estamos aqui, Pai, porque nós reconhecemos, ó Pai, a Ti como o Senhor das nossas vidas. Estamos aqui, ó Deus, porque cremos que o Senhor não é um Deus distante, que o Senhor é um Deus presente em todo o tempo da nossa vida. Bendito seja o Teu nome, Pai amado. Deus, toma o Teu lugar aqui nas nossas vidas. Rogamos pelo Teu socorro nessa noite. Ó Deus, na comunicação da Tua palavra, Espírito Santo, vem se movendo entre nós nessa noite, Pai. O Teu querer, Senhor Deus, seja, ó Deus, sobre nós nessa noite, Pai. A Tua palavra poderosa que transforma, que, ó Deus, que cura, que sara, venha sobre nós nessa noite de forma sobrenatural, Pai. Em nome de Jesus, e todos os nossos adversários, ó Deus, sejam envergonhados nessa noite, por causa da Tua palavra que é poderosa, Pai. Seja assim, Senhor, para glória, para honra, louvor e exaltação do Teu nome, Senhor. Quantos podem aplaudir o Senhor nessa noite, pela Sua palavra? Aleluia, glória a Deus. Pode se assentar, queridos, por favor. A inspiração da reflexão nessa noite veio, na verdade, motivada, né, por algumas situações que eu tenho percebido nesses dias, principalmente relacionada à falta de palavra, a falta de direcionamento na palavra, ou a falta de consulta à palavra, de consulta aos princípios de Deus. E pensando nessas situações, eu fui inspirado por Deus a trazer essa reflexão nessa noite, cujo título é O que dirige a tua vida? O que dirige a sua vida, ou o que governa a sua vida. Eu quero abrir um texto no livro de Juízes, capítulo 21, versículo 25, apenas um versículo. Juízes, capítulo 21, verso 25. Quantos acharam aí mesmo sufocado, digo amém. Opa, graças a Deus. Diz assim o texto, ou o versículo: naqueles dias não havia rei em Israel. Diga comigo, não havia rei em Israel. Porém, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Vamos repetir? Vamos todos, apenas um versículo dá para nós. Vamos lá. 1, 2, 3, vamos. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Ok. Essa expressão naqueles dias, ela revela um tempo em que Israel se apostatou da fé, se apostatou da lei do Senhor, se apostatou dos estatutos de Deus. E a expressão naqueles dias, na verdade, reflete esse tempo, ou descreve esse tempo aonde o povo de Israel se afastou de Deus. Era um tempo de total anarquia, pois não havia governo. Cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. O povo fazia o que parecia reto aos seus olhos. Na verdade, as suas atitudes eram fundamentadas nos seus próprios conceitos, não nos conceitos de Deus, não nos estatutos de Deus, mas cada um fazia o que parecia apropriado aos seus olhos naquele momento, e nem sempre
eram atitudes acertadas, nem sempre eram decisões acertadas, porque era um tempo de muita anarquia, era um tempo de afastamento, de apostatação da fé. Esse período ele foi um período onde, pós-morte, né, de Sansão, que foi o último juiz, né, descrito aqui em Juízes, e após a morte de Sansão, Israel viveu esse caos, que foi um tempo assim de muitas tragédias para aquele povo. O capítulo 19, se depois você quiser em casa dar uma estudada, 19 a 20, relata uma história assim muito trágica. A primeira vez que eu li esse texto, eu fiquei assim chocado com a tamanha tragédia que foi essa história. Eu fiquei assim muito impressionado com a tragédia. Nesses 2 capítulos, conta a história de um levita, que diz que naqueles dias, interessante que o texto começa dizendo assim, naqueles dias onde não havia rei em Israel, fala que havia um levita, que ele peregrinava nas montanhas de Efraim, e ele ali havia se casado com uma mulher, e essa mulher um dia ela voltou para a casa dos seus pais, e ele foi atrás dessa mulher, enfim, ele restaurou, né, o casamento dele, trouxe a mulher sem critério algum, novamente para junto dele, e ele no caminho de volta, ele passou por uma cidade chamada Gibeá, onde havia naquela cidade alguns homens de Benjamim, da tribo de Benjamim, eram benjamitas, e a Bíblia descreve que esses homens eram homens de Belial, e um moço daquela cidade, um homem daquela cidade, havia chegado à noite, e aquele homem estava naquela cidade, assentado em uma praça, e ele recebeu o convite do homem daquela cidade, de Gibeá, para que ele pernoitasse ali. Ao ele entrar para aquela casa, e ali eles comeram, enfim, estavam ali comendo e bebendo. De repente, tarde da noite, chegou um grupo de homens, benjamitas, que queriam abusar desse homem. E o dono da casa, muito preocupado com aquela situação, ofereceu a sua filha e a concubina daquele homem, a mulher daquele homem, do seu hóspede, desse levita. E a Bíblia diz que os homens não se contentaram com aquilo, tentaram invadir a ponto do homem pegar e entregar a sua mulher para ser abusada pelos aqueles homens. E a Bíblia diz que relata que esses homens, esses benjamitas, filhos de Belial, eles abusaram daquela mulher a noite inteira, a ponto de no outro dia, no dia seguinte, aquele levita, quando ele abriu a porta da casa, a mulher foi encontrada ali no limiar daquela porta, já sem vida. E a tragédia segue. A Bíblia diz que esse homem pegou o seu cutelo ou a sua faca e cortou aquela mulher em 12 pedaços e enviou pelas tribos de Israel, enviou as 12 tribos de Israel, suscitando no meio de Israel uma guerra civil. E a Bíblia diz que eles se ajuntaram em Mispa como só um homem e decidiram exterminar aqueles benjamitas, a tribo de Benjamim. Eles foram a Gibeá e destruíram todos. Então foi um momento assim muito trágico, porque não havia governo. O povo tinha se apostatado dos estatutos de Deus. Faltava palavra profética, faltava profeta no meio de Israel. E isso é trágico. Trazendo para o nosso contexto, a conclusão que chegamos é que a falta de governo nos leva a ficar expostos ao caos, à tragédia, ao fracasso.
A palavra de Deus, ela é a autoridade máxima sobre a nossa vida. Ela representa o governo de Deus na nossa vida. Porque aqui está escritos os estatutos, a lei do Senhor, o governo para a nossa vida. Israel, nesse tempo, eles abandonaram o governo de Deus. Não havia governo, não havia direção. Provérbios 29, 18 diz o seguinte: não havendo profecia ou palavra, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. A tragédia, ela se instala, a tragédia, ela vem sobre as nossas vidas, quando nós nos apostatamos da fé, quando nós nos apostatamos dos princípios da palavra de Deus. E essa é uma realidade atual. Tem muita gente se apostatando dos estatutos de Deus, tem muita gente se apostatando da fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não há como alimentarmos a nossa fé se nós não estivermos fundamentados na palavra do Senhor. Não é em achismos. Eu acho, eu penso que é assim, mas eu tenho o meu pensamento negativo. É a palavra que vai determinar as nossas ações. Em Lucas, capítulo 6, verso 47 a 49, Jesus fala dos dois fundamentos. Fala de construirmos a nossa casa sobre a rocha. Na verdade, quando ele começa a falar sobre esses dois fundamentos, ele na verdade está falando sobre a palavra de Deus. Ele diz que o homem que fundamenta, que edifica a sua casa sobre a palavra, é considerado aquele homem que constrói a sua casa sobre a rocha. E quando vem a tempestade, quando vem a dificuldade, essa casa ela permanece de pé, porque ela tem fundamento, ela está bem fundamentada. Os alicerces estão estabelecidos sobre a rocha, há fundamento sólido. Mas ele também fala de gente que estabelece a sua casa, que lança os alicerces da sua casa sobre a areia. E quando vem a tempestade, as dificuldades, ela não permanece de pé, porque ela não tem consistência. Ela está fundamentada sobre areia, sobre achismos, sobre pensamentos humanistas, sobre filosofias humanas, sem consistência espiritual. São fundamentos rasos. São pessoas que ouvem a palavra, todavia não praticam a palavra. Isso fala de fundamento raso. E ele fala de um fundamento consistente, que é ouvir e praticar. Diga comigo, ouvir e praticar. Diga ouvir e praticar. Isso é fundamento sólido. Isso é fundamento consistente. A nossa vida, ela deve estar fundamentada na palavra. A verdade, queridos, é que todos nós, de alguma forma, de alguma maneira, nós seguimos construindo a nossa vida. A nossa vida, ela é uma permanente construção. Todos os dias, nós damos alguns passos em construção da nossa vida. Todos nós, sendo fundamentada em fundamento raso ou não, sendo fundamentado em fundamento consistente ou não, a verdade é que todos nós, de alguma maneira, nós seguimos construindo a nossa vida. Mas a pergunta é, quem ou o que tem dirigido a construção da tua vida? Essa pergunta deve nos enquadrar. Quem ou o que tem dirigido essa construção? Será que é você que tem construído a tua vida?
baseado nos seus conceitos humanos, baseado na tua força, baseado na tua inteligência, ou você tem permitido a construção da tua vida baseado, fundamentado na palavra do Senhor? Quando Israel, lá atrás, após a ação dos juízes, eles tentaram fazer isso, foi uma total tragédia. O caos se instalou naquela nação, porque eles tentaram construir uma nação baseado nos seus pensamentos, baseado uma conduta, né, de vida humana, e abandonaram os princípios de Deus, abandonaram os estatutos do Senhor, estabelecido por Moisés. Eles abandonaram. Trazendo para o nosso contexto, não é diferente conosco. Quando nós deixamos de pautar a nossa vida, as nossas ações, na palavra do Senhor, certamente estamos fadados ao fracasso, à tragédia, ao caos. O fundamento que estabelecemos determina o tipo de governo que queremos sobre nós. Se nós estabelecemos a palavra de Deus como um fundamento para a nossa vida, nós estamos dizendo: Senhor, Tu és o meu governo. Senhor, governa a minha vida, dirija a minha vida, dirija as minhas atitudes, dirija as minhas ações. Mas quando eu não faço isso, eu estou dando o governo, estou dando a direção da minha vida a outros fundamentos. Quando não fundamentamos nossas vidas na palavra de Deus, corremos o sério risco de sermos guiados por uma série de fatores. E foi essa a minha preocupação, foi esse o meu zelo, ao ouvir algumas situações que me levou a refletir sobre o governo de Cristo, sobre a palavra do Senhor. Nós podemos ser guiados, queridos, pelo mundo. O mundo e as suas direções, o mundo e as suas propostas. Só que a Bíblia, ela diz que o mundo jaz no maligno. A Bíblia também diz que não ameis o mundo, nem o que nele há. Mas tem muita gente amando o mundo, as filosofias desse mundo. Um outro fator é o nosso próprio coração. Tem gente que tem uma famosa frase assim: olha, às vezes a pessoa está diante de uma decisão a ser tomada, diante de alguns desafios, e recebe um conselho. É possível que você já tenha ouvido esse conselho: ouça o teu coração. Quantos aqui já ouviram esse conselho? Eu já. Ouça o teu coração. Só que a Bíblia diz o seguinte: que enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Nós temos que ouvir a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é fonte segura nas nossas decisões. O nosso coração é enganoso. O teu coração é enganoso. Você que está aí me ouvindo pela internet, o teu coração é enganoso. Mas a palavra do Senhor, ela é fonte segura em todas as tuas decisões. Um outro fator que pode nos levar ao caos nas nossas decisões são os nossos sentimentos, que também está ligado ao nosso coração. A gente pode ser traído pelos nossos sentimentos. Quantas decisões importantes têm sido tomadas com base em sentimentos ou em fundamentos mundanos? Tem pessoas que decidem casar
apenas com base em sentimento, com base no palpitar do coração, sem nenhum respaldo bíblico, sem nenhum critério bíblico, e casa, e na frente, o casamento é uma tragédia. Tem pessoas também que decidem se separar, abrem mão do casamento, sem nenhum respaldo bíblico, sem nenhum respaldo da palavra, e baseado em sentimentos, abre mão do casamento, que é uma instituição sagrada, que é algo dado por Deus. A Bíblia diz: o que uniu o homem, o que Deus uniu, não separe o homem. Mas muitas pessoas, por desconsiderar o governo de Deus através da sua palavra, abrem mão, tomam decisões terríveis. Pessoas tomam decisão também de sair da congregação dos santos, de sair da igreja, também baseado em sentimentos. Ah, eu não gostei. Ah, eu estou sentindo isso. Ah, eu estou sentindo aquilo. E abandonam a congregação dos santos, deixam de congregar, abrem mão da comunhão, baseado em seus próprios pensamentos, baseado em sentimentos. O nosso coração, o que sentimos, não é base para as nossas decisões. Outros abandonam a missão ministerial, também por conta de sentimentos, até mesmo por medo, e abre mão da sua vocação ministerial, por medo, ou por covardia. São decisões sérias, que são baseadas em sentimentos. Quando a nossa vida, queridos, ela está fundamentada na palavra, nada pode nos abalar, amém? Nada pode nos abalar. Se a tua vida está fundamentada na palavra, nada pode te abalar. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que nunca se abalam, mas permanece para sempre, amém? E Ele é a palavra viva, Jesus é a palavra viva, o Senhor é a palavra viva. Em João 1 diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, que tudo foi feito por Ele, e que sem Ele, nada do que foi feito se fez. Jesus é essa palavra. Então, se estamos fundamentados nessa palavra viva que é Jesus, nada pode nos abalar. Amém? Nada pode te abalar. Há uma palavra sobre a tua vida. A palavra do Senhor diz que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Se você toma posse dessa palavra de verdade, nada pode te abalar, amém? A palavra de Deus é a razão de tudo. A palavra de Deus é o fundamento da nossa fé. É a razão de estarmos aqui. Nós não estamos aqui, vocês não vieram aqui porque vocês gostam de um discurso bonito, ou de uma música bonita. Não, vocês vieram aqui porque vocês amam a palavra do Senhor. Nós amamos a palavra do Senhor. A vontade de Deus é que sejamos dirigidos ou governados pela sua palavra. Hebreus 4:12 diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósito
do coração. Deu para perceber? Deu para perceber a arma poderosa que nós temos? Amém? Olha que arma poderosa. Quem está aí com Bíblia na mão aí? Quem está com Bíblia eletrônica também? Levanta aí. Olha a arma poderosa que você tem na tua mão. Mas essa arma, ela não deve ser um instrumento apenas da nossa mão ou dos nossos olhos, mas deve ser um instrumento do nosso coração, amém? A palavra do Senhor diz que nós devemos esconder, o salmista disse, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Ela é uma arma poderosa contra o pecado, contra o nosso inimigo. Foi assim que Jesus venceu a Satanás, quando ele estava lá no deserto, em jejum. Ele disse, está escrito, Satanás. Está escrito. Foi assim que Jesus venceu. E essa deve ser a nossa postura. Quantos querem ter vitória sobre todos os seus inimigos aqui? Quantos querem? Poucos querem ter vitória. Sou eu e mais meia dúzia. Eu vou fazer a pergunta, vou dar oportunidade, uma chance para vocês. Quantos querem ter vitória sobre todos os seus inimigos aqui? Agora melhorou, agora melhorou. Então, tenha uma palavra de Deus, amém? Em seus corações. Professe a palavra de Deus, digam a palavra de Deus, abra a tua boca e declare a palavra de Deus, porque é assim que vencemos os nossos inimigos. Salmo 119, 105, versículo 105 diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ela é tudo. Eu poderia aqui citar vários versículos com referência à palavra, mas não temos tempo para isso. Queridos, um conselho: tenham cuidado nas tomadas de decisões, certifique-se de que está baseado na doutrina da palavra, no ensino da palavra. Todas as nossas decisões, todas as nossas atitudes, elas devem estar baseadas na palavra. Será que essa atitude que eu vou tomar, será que essa decisão que eu vou tomar, ela tem respaldo bíblico? A palavra do Senhor, ela respalda essa minha atitude, essa minha decisão? Essa deve ser a nossa pergunta. Isso é consultar o Senhor. O que dirige a tua vida? É o parecer dos teus próprios olhos, como aquele povo lá dos tempos dos juízes, ou a palavra de Deus? O que tem dirigido a tua vida? O que tem governado a tua vida? O que tem dirigido as tuas ações, as tuas atitudes? É o parecer dos teus próprios olhos? São os seus sentimentos? É o teu próprio coração? Ou é a palavra do Senhor? A palavra do Senhor, ela é poderosa para dirigir a tua vida, para governar a tua vida. A palavra do Senhor, ela é poderosa para transformar a tua vida. Você que está me ouvindo nessa noite, eu não conheço outro instrumento poderoso, eu não conheço outro que seja apto para transformar a tua vida, para mudar a tua vida. Assim como foi lá no Gênesis, lá no princípio de todas as coisas, onde Deus transformou uma terra vazia em trevas, sem perspectiva de vida. Ele, o Senhor, continua atuante. Essa é a boa notícia nessa noite. O Senhor continua atuante, se movendo entre nós com a sua palavra e dizendo: haja cura nessa noite, amém? Sobre a tua vida, haja salvação neste lugar, haja transformação, haja direção para a tua vida. Jesus disse que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O mesmo Deus que estava lá no Gênesis, que estava lá no princípio de todas as coisas,
transformando trevas em luz, dando forma a essa terra, que a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. É o mesmo Deus que com a sua palavra está aqui nessa noite. É o mesmo Deus que opera aí, você que está na tua casa aí, me ouvindo pela internet. É o mesmo Deus que opera aí na tua casa, dizendo para você, transformando a tua vida nessa noite. Dizendo para você, haja transformação na tua vida. Haja salvação na tua vida. Haja salvação dos teus filhos. Haja restauração do teu casamento. Haja cura sobre a tua vida, haja saúde na tua vida. Ele não mudou, Ele é o mesmo. Basta que nós entreguemos a nossa vida ao seu governo, à sua direção. A Bíblia diz que não cabe ao homem governar a sua própria vida, nem determinar o seu caminho. Não somos nós, não somos nós, não somos nós, mas é a palavra criativa do Senhor. O Deus que nós servimos, Ele continua atuante, e Ele continua se movendo. Sabe como que Ele se move? É pela tua palavra, amém? Nessa noite eu sei que há corações aqui que estão cheios de fé. Por que estão cheios de fé? Porque estão ouvindo a palavra. E a palavra, ela transforma. A palavra, ela produz fé. A palavra, é pela palavra que somos curados. Na medida que nós abrimos o nosso coração e chamamos essa palavra sobre nós, e falemos assim como Deus falou, haja luz, haja. Essa é a expressão de Deus. E nós devemos trazer à existência, chamar à existência, essa palavra transformadora sobre a nossa vida. E vivemos uma vida de compromisso com essa palavra. Vivemos uma vida de total obediência a essa palavra. Não sermos como Israel, naquele momento, onde não havia governo, onde não havia rei, onde cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. Essa não é a vontade de Deus. Essa não é a vontade de Deus, que você saia por aí, fazendo o que é apropriado aos seus próprios olhos. A vontade de Deus é que você submeta a sua vida à palavra do Senhor. Essa é a vontade de Deus para você nessa noite.